Dúvida como capital, centro de partida. Dúvida como capital intelectual e financeiro. Dúvida como geração de consciência, capaz de abrir mentes, criar negócios e mudar hábitos. É o nosso ponto de partida para conversas que tragam novas visões sobre conhecidos temas e, acima de tudo, eliminem as limitações que as certezas herdadas costumam impor. Seja bem-vindo, aqui você pode e deve duvidar à vontade. O que consumimos diz quem somos ou nos molda a ser? Por que consumimos mais do que de fato precisamos? Estamos em busca de quê? Do quê? E quando isso se torna um problema? O capitalismo, o melhor sistema imperfeito que temos, muitas vezes nos convence diariamente de que só existimos se estivermos dentro deste ciclo infinito de compra e venda. Mas e se a gente também estiver se transformando em produto? Ou pior, e se estivermos desejando apenas aquilo que estão ofertando sistematicamente, sem que a gente nem perceba? Nesse episódio de Capital da Dúvida, recebemos Rony Rodrigues, fundador da Box 1824 e um dos maiores intérpretes do comportamento de consumo contemporâneo. Seja bem-vindo, Rony. Obrigado. Eu queria começar já com uma dúvida. É verdade que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, como cantava os Titãs? Boa pergunta, também sou fã do Titãs. Então, na verdade, é muito boa essa frase, porque ela ela carrega as nossas necessidades, né? Se a gente trouxer para a mesa a pirâmide de Maslow, ela traz exatamente as necessidades que a gente tem. Então, tem as necessidades que são fisiológicas, né? Que é dormir, comer, almoçar, né? Que são todas as questões que tu tem ligadas principalmente ao teu físico. Depois tu sobe mais um degrau dessa pirâmide, tu tem a segurança, né? Como tu se sente protegido em termos de como indivíduo dentro de uma sociedade, né? Todas as barreiras de proteção que são necessárias para tu se constituir como humano. Depois a gente entra no social, depois a gente entra na autoestima, né? A importância da autoestima na nossa constituição. E a última necessidade é a necessidade de realização. O mais interessante é que nessa cadeia, nessa pirâmide, né, de necessidades, o consumo, ele permeia todos os degraus. 100%. Né? Ele está sempre ali presente. Tanto o consumo quanto a cultura. Né? Se o consumo, eu acho, às vezes é um shortcut para aquela necessidade conquistada, aquela necessidade que quer ser adquirida, a cultura ela dá o tom. Né? A maneira com que é feito. Diferentes culturas criam construções ao redor das necessidades de maneira diferente. Então o consumo é sim comida, é bebida, é diversão, é arte, é autoajuda, é Instagram, é objeto, é cada vez menos objeto, é significado, né? Então o consumo ele permeia todas essas possibilidades. Entender o consumo é uma forma de entender o ser humano. Com certeza. Entender o consumo é uma das formas mais precisas de entender o ser humano. Eu queria te pedir para explicar um pouco sobre o estudo desse conceito 18-24, que eu acho que é uma faixa etária, né, que você aprofundou bastante. O que você consegue trazer para a gente desse universo? Então, quando esse nome, né, Box 1824, o conceito 18-24 foi criado em 2004. O mundo era completamente diferente do mundo de hoje. Né? A gente está aqui mais ou menos há mais de 20 anos que foi criado esse conceito. Na época, as mídias, desenvolvimento de produto, tudo, era para o mercado de massa, né? Tu tinha muito pouca segmentação. Sim. Tu tinha uma segmentação jovem numa MTV, tu tinha uma segmentação jovem num rádio, uma estação de rádio, ou numa revista com uma Capricho na época. Era realmente um nicho, né? Eram nichos, né? Tu tinha nichos, mas a segmentação eram segmentações de massa. O que a gente viu na época? Né? Que tinha um público de 18 a 24 anos que ele era inspiracional para os mais novos, que eles olhavam e diziam, pô, quem tem 13, 14, 15 anos, fala, pô, já quero começar a beber, eu já quero começar a dirigir. Então eles olhavam esse target e se inspiravam neles. E daí tinha um outro público, que era o público mais velho,
sobre o conceito de uma eterna juventude, também era aspiracional ter essa conexão com 18 a 24. Na época, como as grandes marcas, BMW, Nike, enfim, diversas grandes marcas, existiam Adidas, Red Bull, eles tinham que encontrar um target, que fosse o target que eles conseguiriam fazer Massificar. a comunicação de massa. E era o target mais escolhido por muitos anos. Mas o mundo mudou completamente. Esse conceito hoje não faz sentido nenhum, né? A mídia hoje ela evoluiu demais e hoje a gente tem segmentações extremamente específicas, extremamente precisas, onde o 18-24 é só mais um, né? Hoje ela não precisa nem ser etária. Totalmente. Ela pode ter, enfim, segmentações por viés, por gosto, por zonas de enforcamento, né, em termos de consumo. Hoje a segmentação é gigantesca, então esse conceito hoje já não é mais tão importante como foi no passado. Mas foi um bom momento de começo, né? Porque isso abriu para o que vinha pela frente. Eu queria te perguntar sobre essa relação identidade das pessoas e consumo. Como que essas coisas se relacionam? Então, cada vez mais o consumo deixa de ser só um objeto, né? Ele começa a ser um símbolo. E esse símbolo, ele acaba sendo uma moldura dentro da nossa identidade, né? O símbolo, ele expressa ou o que a gente é, ou como a gente gostaria de ser. Ou como a gente quer ser percebido, né? Ou como a gente quer ser percebida. Então, isso tem o livro que eu estou lendo, a música que eu escuto, a academia que eu frequento, as viagens que eu faço, né? Então, o consumo, hoje em dia, ele funciona muito, sim, como um componente importante dentro dessa identidade. Principalmente quando a gente entra no social media, que é um universo ali de trocas, de informação, conteúdo, tudo, lifestyle, a gente vê a importância que tem desses símbolos ao redor dessa persona. Então, com certeza, hoje, como nunca, tanto, o consumo ele é extremamente importante para a percepção da identidade das pessoas. E ele acaba construindo um pouco, né? Com certeza. Como resultado, né? Com certeza. Agora, eu acho que quando a gente fala de estratégia de consumo, e aí talvez pensando pela perspectiva de quem constrói, né, essa dinâmica, lança e produtiza as coisas, a futurologia é uma coisa importante, né? Você antecipar o que está vindo, o que vai ser a próxima tendência. Mas é curioso porque a gente vive num mundo muito impermanente, né? Esse processo mudou muito. Como que está acontecendo isso? Então, existem milhões de ferramentas, né, que vão te ajudar dentro desse processo de futurologia, né? Se a gente for para situações mais pré-históricas, assim, a gente já praticava futurologia no momento que a gente olhava para o céu e sabia que um dia depois ia ter sol, Sim. né? O movimento da Lua dava um indicativo de como é que ia estar a maré e como é que ia ser a pescaria, né? Como é que funcionaria a agricultura, né? A futurologia, ela sempre esteve presente, né? No pajé, na bruxaria, enfim, em vários momentos da história. Hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas, né? Eu acho que ainda ali no começo da Box a gente tinha não só pesquisas etnográficas, pesquisas de jornada de consumo, mas também tinha pesquisas quantitativas de minutagem de televisão, pesquisas quantitativas de centimetragem de editoriais para tu entender quanto que um assunto está aparecendo mais, quanto aquele assunto está aparecendo menos dentro daquela determinada revista. Então existiam várias ferramentas. Hoje existem ainda muito mais ferramentas. Então, não que a futurologia tenha ficado mais complexa, mas a análise da futurologia é cada vez mais complexa, porque tem muitas variantes. Se tu conseguir fazer um cruzamento dessas variantes e trazer um pensamento bem construído, é o que é importante para o desenho do futuro. E talvez menos permanentes. Menos Também tudo permanentes. muda muito rápido, né? Às vezes uma direção que parece muito certa, amanhã ela se muda. vai. Porque, na verdade, o que a gente estuda, né? A entrega do bom do bom futurista seria uma análise sobre as tensões. Quais são as tensões que estão presentes no momento? E, a partir de um cruzamento entre criatividade e possibilidade, ele apontar
alguns caminhos em cima dessas tensões. Mas como tu falou, essas tensões muitas vezes elas não são permanentes. Então muitas vezes esses caminhos vão mudando e ele tem que ter essa habilidade de, olhando uma tensão, olhando para outra, construindo novos caminhos, indicando a partir de uma criatividade, né, possibilidades para aquela tensão. Eu acho que no mundo do empreendedorismo tem sempre uma perspectiva de que construir demanda é algo muito difícil, Uhum. né? Construir necessidade é uma coisa muito difícil. Faz mais sentido você tentar trazer uma resposta para uma necessidade já criada ou para uma demanda já existente. Mas tem um lugar de inovação aí, né? E eu acho que tem um lugar que você começou falando, né? Que é até que ponto essa cultura ela também vai moldando uma dinâmica de consumo, ou seja, existe uma correlação de influência, né, entre uma parte e outra Uhum. dentro desse processo. Quando você pensa em inovação nesse universo impermanente, mas com mais ferramenta, com mais capacidade, né, de projetar como as coisas estão acontecendo, e ao mesmo tempo esse lugar de influência que talvez nunca foi tão presente no passado, né, você consegue de fato criar uma narrativa e fazer ela ganhar força no mercado, e ela pode estar a serviço de um produto ou de uma necessidade que talvez você esteja querendo criar. Você acha que isso é uma realidade do presente e que isso está mudando essa forma como a gente pensa a solução? Eu acho que não. Essa ideia de atender a uma necessidade, ela é dos primórdios do consumismo até, né? Não só do consumo, mas do consumismo, né? Uhum. Segunda época da Revolução, segundo momento da Revolução Industrial, Fordismo, né? A criação de processos, ali existe um boom do consumismo. E ali já existia, nesse boom do consumismo, onde consegue ter processos, conseguir produzir mais produtos, entregar mais ofertas, despertar mais demanda, já existia essa mentalidade. O que que tem, o que que as pessoas estão precisando que não tem. Mas a gente também via movimentos de pessoas, como na época o próprio Henry Ford, que falavam, olha, se, se as pessoas, se eu fosse fazer o que as pessoas queriam, eu entregaria cavalos mais velozes, Sim. né? Então tu também tem que saber, ele traz muito esse pensamento de inovação, que é eu tenho que entregar o que as pessoas ainda não sabem que querem. Steve Jobs depois repete isso, vários dessas mentes extremamente criativas e inovadoras trazem esse pensamento. Não, eu não posso ir só em cima da necessidade, eu tenho que ir além. Talvez entregar alguma coisa que o cara ainda não saiba que ele queira. Ou seja, ele materializa num formato novo uma necessidade, um desejo que já estava ali. Ou que ainda não estava ali bem claro, ele cria essa necessidade. Traz né? para a superfície. Traz para a superfície. E isso existe, antigamente, é muito louco isso. Eram muitas técnicas de pesquisa para tu conseguir desenvolver algum tipo de posicionamento ou abordagem. E essas técnicas demoravam muito tempo. Vou te contar uma que eu acho super interessante, que é do Dr. Raphael, para Pantene, onde Pantene era a quarta marca de shampoo mais vendida no mundo, né? Na época tinha Palmolive e outras marcas vendiam bem mais. E eles queriam se tornar a marca número 1. Chamaram esse antropólogo, Dr. Raphael, que é um cara que acredita que existe uma intersecção reptiliana entre o consciente e o subconsciente. E ele fez uma pesquisa em 20 países, né, onde ele pegavam várias mulheres, né, que eram target do produto, do shampoo, botavam elas para relaxar, descansar, entrar num estado de relaxamento profundo, e vinha com perguntas que eram: qual é a tua memória mais antiga sobre shampoo e qual é a tua memória mais recente sobre shampoo? E daí ele fez essa pesquisa em 20 e poucos países, trouxe o resultado e foi apresentar na Pantene, que era, olha, quando eu fui e perguntava para as meninas mais novas, para as mulheres, qual era a memória mais antiga, elas diziam, olha, quando eu era pequena, a minha mãe vindo, lavando meu cabelo, cuidando para a água não cair no meu olho, depois me secando, me penteando, dando um beijo, dizendo, agora você está pronta. Legal. Legal. E qual que é a memória mais recente? A memória mais recente eram elogios. Como teu cabelo tá bonito, como teu cabelo cresceu, nossa, teu cabelo tá forte, nossa, teu cabelo tá brilhoso. Então, ele fazia esse trabalho de código cultural, que ele trazia esses dois universos pesquisados para encontrar um código que representasse o que, de fato, a mulher buscava nessa intersecção entre o consciente e o subconsciente. Caramba. E ele encontra
que o que que a mãe dá para a filha. Primeira coisa que a mãe dá para a filha, crescer forte, bonita, brilhosa, o leite Nossa. materno. Olha, A partir dali, Pantene foi a primeira marca a trazer o líquido leitoso, a primeira a trazer vitaminas e nutrientes para o seu cabelo crescer forte, macio e sedoso. O símbolo de Pantene era um cacho. ela Se trouxe tu os olhasse, atributos do leite para o produto. exatamente. E se o símbolo era o logo era um cacho, que se tu olhasse era um peito. Marca número 1, mais vendida no mundo, Pantene, por anos. A marca mais vendida no mundo, acho que até hoje é a marca mais vendida no mundo. Então, as técnicas eram Sim. longas, pesquisa profunda, pesquisa etnográfica, moravam na casa do consumidor, compravam guarda-roupa, marcas de moda compravam guarda-roupa inteiro do consumidor e levavam para dentro das suas equipes de criação para desenvolver coisas, né? O que está faltando aqui? O que a gente pode criar para a próxima estação? Enfim, eram diversas pesquisas. A jornada do consumo, a jornada do consumidor era uma pesquisa assim que todo mundo comprava, todo mundo queria, era importante eu entender a jornada do meu consumidor. Hoje a história é outra, Totalmente. totalmente outra. A mídia programática, todo o controle que tu tem da jornada digital do consumidor, ela consegue mapear todos os 25 viés possíveis para eu entender o teu comportamento. Sem dúvida. E na hora que tu tá comprando, eu já tô, né, a minha mídia, ela já tá Já está testando aprendendo. contigo qual é o viés cognitivo que tu é mais carente, que eu consigo te atingir e fazer com que tu tenha vontade de consumir. Ou seja, potencializou. Potencializou o máximo. Eu já vi grupos, já fiz um grupo quali, que foi muito engraçado, assim, que era um grupo quali de sapatos, e uma menina falou assim, eu nunca tive uma bota. Daí, não sei por que começou a aparecer propaganda de bota pra mim, eu comprei uma. Hoje eu tenho 5. Olha, Eu falei, cara, tu tem 5? Eu fiquei aquilo assim, nunca teve bota, comprou uma bota 6 meses atrás, agora já tem 5. Dela, nem eu sei. o algoritmo está funcionando. O algoritmo ali tá funcionando, tem alguma carência, alguma coisa. Ela comprou a primeira, ficou muito. Eu perguntei, mas por que eu comprei a primeira? Eu fiquei tão feliz com a primeira que eu comprei, que daí eu comprei uma segunda. E quando eu comprei a segunda, eu falei, tá me faltando uma outra. E assim vai essa construção que fica aquela dúvida, né? Quando tu fala de identidade. É a gente que está construindo a nossa identidade, a nossa história? Ou é alguém que está escrevendo a nossa história? A gente é o protagonista ou a gente é só um participante dessa história? E olha que a gente nem tá entrando na teoria da simulação, Sem dúvida. né? Que é aquela história doida de que a gente tem alguém por trás jogando a gente aqui dentro desse paralelo. Eu tô falando mais sobre mídia programática, Sim, sobre essa questão toda da mídia ter hoje, né? E toda a tua trajetória digital e até a não digital, por nota fiscal, enfim, por essas dispositivos de coleta de dado que tem em qualquer lugar, desde a tua nota fiscal, desde o Uber que tu chama, tudo. tudo que você usa, né? O quanto as pessoas hoje, as marcas, a indústria conhece o consumidor como nunca conheceu antes. Dizem que o problema hoje não está em ter dados, né? Está em conseguir processar os dados. Mas eu queria te trazer, porque eu acho que você costuma dizer, né, que deseja cultura e que o mercado é um espelho. Uhum. Eu acho que dentro do que você colocou, se você olhar para esse espelho hoje, o que você está vendo? Eu tô vendo um momento complexo, né? Esse espelho tá um calendoscópio. Assim como tu disse, né? A gente tá cada vez com mais informações, é uma quantidade muito grande de informação. Essa questão também do condensamento de tempo e espaço que a gente vive faz com que esse espelho seja um espelho multifacetado, assim. Uma das coisas que eu vejo que me chama atenção, assim, é que por mais que tenha muita informação, muita coisa acontecendo, também existem alguns fragmentos de que a história se repete, né? Que é o caso, por exemplo, da onda conservadora que a gente vive hoje, né? Sim. Se a gente for ver, na segunda fase daquela revolução industrial que a gente conversou até Lá atrás. aqui faz pouco, ela também teve uma onda conservadora extremamente grande, né? Todo momento que existe
uma ruptura em termos de inovação ou uma revolução em termos de modelo de negócio que a gente vive, uma grande parte da população fica muito assustada. E uma grande parte da população sente que ela não está participando do processo. Exclui. Se sente excluída. E qual é o caminho natural? É ela voltar ao que ela já conhece. Voltar ao passado. Olhar para trás. E se conectar com movimentos mais conservadores. Então, o que a gente está vivendo hoje, a gente viveu exatamente naquela época, principalmente no boom, não na primeira fase, mas na fase 2 da Revolução Industrial, quando de fato existe o surgimento do consumismo, começa a sociedade consumista, existe esse movimento de uma onda conservadora muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a criatividade. É quando surge o surrealismo. Né? Pô, a realidade está tão estranha, então eu não sei, estou me perdendo aqui. A gente vê uma vertente muito grande que saiu para a religião, né? Como hoje. Né? Hoje tu vê... Eu nunca vi tanto marcas e empresários, tudo trazendo a religião, né? O cristianismo, trazendo a sua religião para dentro do negócio. E até acho que para ajudar a pontuar, também trazendo essa religião evoluída, né, nas suas características, Sim. que às vezes não é o templo, não é necessariamente aquela mesma forma, mas é o mesmo conceito, né? A mesma forma. Concordo contigo, eu acho que é o mesmo conceito, né? As formas, elas mudam. Amadurecem, talvez, ou se adaptam. Não se adapta, modifica, né? Mas quando a gente pega ali o exemplo de hoje, por exemplo, né? A gente, que é um pouco diferente daquela época, é esse ponto que eu vou falar agora. Aqui, de novo, a gente está vivendo a revolução digital. Inteligência artificial, machine learning, né? É tanta coisa que muita gente fica, putz, não estou conseguindo entrar nesse pular corda, né? Quero entrar e não consigo. Pular corda é bom. Quero entrar e não consigo. Daí, putz, vamos para o movimento conservador. O que tinha antigamente? Tinham grandes instituições, né? Tu tinha a igreja, o Estado, né? Então tu conseguia, dentro da tua cabeça, entender o teu conservadorismo direcionado a... Existiam instituições que mantinham essa... Hoje em dia a gente sente uma queda enorme das instituições. Totalmente. As instituições, elas perdem totalmente a sua força. Seja em termos simbólicos, como a igreja, seja em termos sindicais, como a questão de regulamentação, ou mesmo do Estado, em questões de justiça. Exato. Então, é o conceito de Cristo, da fé, eu sou abençoado, ele acontece, mas muito mais em cima de um conceito individual e de pequenos grupos, ou até de grupos grandes, importantes, ou de novos movimentos evangélicos e tudo, do que um conceito do que um formato mais antigo. Então, isso que tu falou, eu concordo. A gente se adapta a esse novo momento que a gente está vivendo. Mas é bem interessante isso que você traz, a exclusão, né? Talvez a não adequação com aquela dinâmica nova te leva para um lugar de conforto, que é se reapropriar daquilo que já era sabido, mas isso também não exclui uma evolução, né, daquilo que era sabido, né, porque aquilo que era sabido volta num formato novo também, de uma certa forma. Total. Isso é bem curioso. Eu queria te ouvir um pouco sobre vieses cognitivos, assim, porque eu acho que você começou a falar sobre essa visão, até que ponto o nosso desejo é mesmo o nosso desejo. Como é que isso impacta em tudo isso? A gente está vivendo hoje, eu acho que assim, a gente nunca... Porque eu entendo, é muito interessante quando tu trouxe aquela... Só para fazer uma ponte com o que tu trouxe ali, pô, tem muito dado. E hoje a gente tem problema de processar todos esses dados. Concordo, 100%. Mas tem muitas ferramentas que pegam, não todo o dado, mas pegam dados específicos e elaboram em cima desses dados específicos. Né, para te fazer uma oferta, para te fazer um approach, para conquistar o teu share of pocket. Né? Então, essas ferramentas hoje tem muitas, que te seguem de página para página, né? Nunca foi de uma página para outra e vai te segue. Totalmente. Meio marketing, uma oferta no teu celular. Quando tu vê, caiu ali na zona de enforcamento onde não tem saída. O que a gente vê dentro desse... É isso, na verdade, hoje tem vários estudos que falam que a gente tem 25 viés e qualquer oferta que é te destinada vai testando esses viés, não só em ti, mas em outras pessoas que têm um perfil parecido com o teu, e aquilo vai selecionando para
fazer com que tu realmente consuma. Então hoje existe uma tecnologia muito grande ao redor disso. Como se faz para sair disso é complexo, porque até o teu offline é registrado como o momento que na volta talvez, ou Totalmente. mesmo dentro do offline, ele vai consumir esse tipo de coisa, essa outra coisa, né? Aí a gente talvez entre no lugar de uma escolha de consciência, né? E acho que aqui no Capital a gente fala muito sobre o poder da pergunta, Uhum. né? De você se perguntar ou de você fazer perguntas, até para entender se de fato você quer isso ou se simplesmente aquilo está conversando com você porque realmente você tem isso em você, mas não é algo que precisa se materializar, sei lá, num produto específico ou em algo que, né, que seja consumido. Agora, tem um desejo coletivo, né? Tem. E tem um impacto desse coletivismo nas nossas escolhas ou na construção desses desejos. Como que isso tá acontecendo? Tem vários desejos coletivos, né? Tem vários desejos coletivos de diferentes bolhas, diferentes. De novo, as coisas elas mudaram porque antigamente a maneira com que a gente consumia mídia era top-down, né? Tinha as grandes canais de televisão, as grandes editorias, né? Que controlavam a informação pro público. Quando surge a internet, aquilo se espalha. Aquilo que era uma pirâmide vira um tiro de paintball, assim. São várias bolinhas e a informação agora ela é, na teoria, menos hierárquica, é menos top-down, ela é mais descentralizada, no momento que qualquer leitor, consumidor, ele também cria conteúdo e ele também disponibiliza conteúdo, e distribuída. Então ela é descentralizada, não hierárquica, distribuída. Mas a gente vê que os fluxos de informação entre esses componentes, entre as pessoas, os consumidores, ele é controlado, né? Sim. Seja por uma rede social, seja por um searching, seja hoje por uma plataforma de inteligência artificial, né? Eu consigo controlar o fluxo da audiência, o fluxo da informação. Então existem sim vários desejos coletivos, e quando esses desejos coletivos começam a ganhar força, começam a ganhar representatividade, o mercado já está de olho, já está acompanhando e já está entendendo, ó, aqui vai surgir as pessoas querem ter essa sensação de praia, dentro do cenário urbano, vai ter uma onda de beach tênis aqui, pô, a gente tem que já... Daí começa todo um efeito dominó ao redor disso, porque as pessoas vão querer esse tipo de... Ou seja, dá para manipular o consumidor? Muito. A gente hoje manipula o consumidor muito mais, mas assim, muito mais do que a propaganda subliminar dos anos 50. É incomparável. A propaganda subliminar foi proibida. Sim. Hoje, quem vai proibir a propaganda? Não tem órgão regulatório. É tudo, né? É curioso isso. Essa queda das instituições fez a gente perder uma força sindical, mas fez também o Estado perder uma força e também ter um medo de qualquer regra ser um bloqueador de inovação, mas faz que vira uma terra de ninguém, assim, né? Qualquer um pode fazer o que quiser. Total. E eu acho que isso conecta um pouco sobre esse mercado de influência, né? Acho que hoje a gente vive esse consumo da influência. No Brasil, a gente fala aí de 9 horas de conexão com mídias sociais, média. Você acha que nós somos uma nação mais influenciada? Eu não sei se a gente é uma nação mais influenciada ou a gente é a nação mais influenciável por conta que somos a nação mais conectada. O Brasil é a nação mais conectada do mundo, não tem ninguém que é mais conectado que o brasileiro. Soma-se isso a uma aptidão, né, a um dom da sociabilização, da socialização que o brasileiro tem em termos de afeto, carinho, troca, deboche, brincadeira, né? Virou um grande império dos memes o Brasil. Totalmente. Né? Criatividade em abundância. Em abundância. É muito louco isso, assim, que é uma característica do brasileiro. Até vou abrir um parênteses. A Box fez um estudo em 2012 chamado Sonho Brasileiro.
Foi um estudo muito legal. Foram entrevistados mais de 4.800 jovens no Brasil inteiro, de uma maneira extremamente distribuída e descentralizada, para de fato pegar o retrato do jovem brasileiro. E junto foi feito um estudo paralelo, com 12 antropólogos de diferentes países recebendo propagandas dos últimos 10 ou 15 anos do Brasil, para desenhar junto com esses jovens as vocações do Brasil. Quais são as vocações que o Brasil tem? E eles chegaram em 4 vocações. A primeira vocação era o Império das Cores. País que tem essa diversidade genética absurda. 50% de todas as frutas consumidas no mundo são brasileiras. 50% de toda a fruta consumida. É o país mais colorido, tem mais tempo de luz de sol, tem uma fauna, flora. Pô, desde a questão do artesanato, da arte, de tudo, é um país extremamente colorido. Então, o primeiro era Império das Cores. O segundo era Economia das Festas, que até o Eduardo Paes está agora fazendo lá no Rio de Janeiro, tudo. Oktoberfest, festa junina, festa do peão, né, carnaval, ano novo. A aptidão que a gente tem de fazer festas com grandes multidões, né, que tem sua grande parte democrática, conseguem convidar as pessoas conseguem viver numa harmonia. A alegria é um elemento forte da nossa cultura, né? Alegria acho, o sangue do brasileiro, né, é alegria, assim. Eu acho que a gente se diferencia muito das outras nações por fato de ser uma nação muito alegre. O terceiro era sabedoria natural, que é toda essa questão da ancestralidade, dos povos ribeirinhos, né, da benzedeira, do pajé, né, dos povos indígenas, todos que trazem essa questão de uma cultura conectada com a natureza, né, com uma sabedoria natural, uma sabedoria que respeita a natureza, uma sabedoria. E o quarto é o que faço a conexão agora com o nosso assunto, que eram as fusões criativas, né, que vem desde o conceito de antropofagia, que é um país que olha para fora, olha para dentro, mastiga, mistura e cria uma coisa nova. Tem um texto do George Maltner que é muito bom, que ele fala que na Liberdade tem um terreiro de candomblé que tem um santo samurai, né? Então essa capacidade de misturar e trazer algo novo é o que faz o Brasil o império dos memes, é o que faz o Brasil essa criatividade que a gente traz de misturar coisas, colocar no liquidificador, fazendo com que coisas novas nascem e surgem. Isso é muito legal. Eu acho que é muito bom ouvir, porque isso sempre me leva para um lugar do potencial que a gente tem como nação, né? São atributos fortes, né? Tudo isso que você trouxe. E acho que também leva para um pensamento do que a gente está falando, que é essa lógica do consumo como retrato da cultura, né? E talvez a gente pode pensar consumo por um viés negativo, mas também isso pode ser um caminho para a educação, para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis, escolhas mais conscientes. Ou seja, o consumo pode ser visto também com esse lugar que educa? Total. Eu acho assim, as pessoas deveriam aprender, ter uma matéria sobre consumo nas escolas, entendeu? Para elas entenderem, aprender exatamente aquele ponto que tu trouxe, de saber questionar. Isso aqui realmente eu preciso, isso aqui realmente eu quero, ou isso aqui estão tentando fazer com que eu pense que eu preciso, ou fazer com que pense que eu quero. Então, de novo, tem uma diferença grande de consumo e consumismo, né? Eu acho que o consumismo, de fato, vai para um lugar que é do exagero, que é do totalmente desnecessário, sem campo simbólico, né? Um campo simbólico vazio. E tem o consumo como uma disciplina que perspassa por todas as necessidades e que ele precisa ser compreendido. E quanto mais tu compreende, mais tu consegue te proteger desse consumismo que é mais voraz, que é mais veloz, que quer... Sem controle, talvez, Sem controle. Agora, pensando na outra ponta, em quem vende, qual que é a importância de se criar um diálogo com a cultura? É extremamente importante. Não é fácil. É um desafio que é super importante, tem que ser buscado por todas as marcas, por todas as empresas, porque tu tem que ter um ouvido muito atento para a cultura, tu tem que repensar o teu negócio, né, diversas vezes, se for uma marca que é sensível à cultura,
né? O desafio é muito maior, mas ao mesmo tempo tu tem uma intimidade muito maior com o consumidor e com aqueles grupos, né, de comunidades, né? A cultura, o que é legal é que a cultura ela sai um pouco do âmbito só do indivíduo e ela entra no âmbito das comunidades. E hoje as grandes marcas, né, e as grandes marcas e empresas que têm uma comunidade ao redor delas são as marcas mais vencedoras, né? Tu pega a Ray nos Estados Unidos ou a própria Patagônia, que são duas marcas de montanhismo, outdoor, sports, elas têm comunidades gigantes ao redor delas. E defensores, né? Super defensores, super defensores. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa dinâmica instagramável que a gente vive, né? Que eu acho que esse elemento do status na nossa cultura é um elemento forte, assim. Uhum. Mas como que você lê essa busca por status dentro da forma como a gente está consumindo e talvez se apresentando para ser consumido nesse universo? Eu acho que existe um mito de que é um shortcut, é um caminho fácil, né? A gente tem impressão, porque a gente vê os influencers, muitos influencers que não tinham, né, que eram pobres, que ficaram muito ricos, né? A gente começa a olhar aquilo e principalmente os jovens começam a achar que aquilo ali é fácil, né? É um caminho que é possível ser trilhado. A gente vê até agora na novela Vale Tudo, Sim. no remake, né? Que na primeira, eu não me lembro o que ela estudava. Na primeira ela queria ser atriz. E nesse agora a Maria de Fátima quer ser influencer. Por quê? Porque ela acha que, aquilo ali é o que vai ser, é o caminho mais fácil para eu ter sucesso. E a realidade não é essa. Então, de fato, hoje, eu acho também a gente já está numa segunda fase do Instagram. Eu acho que a primeira fase era uma fase muito conectada com o lifestyle, que era eu sou o que eu consumo. Isso está perdendo força cada vez mais e está ganhando muito mais duas forças. A força do conteúdo, né? O conteúdo criativo que eu trago no meu post, então é menos o que eu compro e mais o conteúdo criativo que eu trago. Alguns têm a ver com consumo, mas eu tenho que trazer um verniz criativo ao redor do consumo, e o outro em cima da intimidade. Então a gente tem essas duas forças hoje, essas duas tensões que mostram que a gente está cada vez menos para aquele lifestyle simplesmente consumista, mostrando, olha minhas férias como são legais, olha o prato de comida como é legal, olha como, saindo desse lugar onde eu só mostrava o objeto, sim, como um sinal de conquista ou de diferenciação, e indo para uma necessidade de desenvolvimento de conteúdo criativo ou de intimidade. Eu consiga estabelecer uma intimidade com aquele espectador. Eu talvez entenda o que você está falando como talvez um movimento que está buscando por mais autenticidade? Ou isso pode vir a gerar um lugar de mais autenticidade e talvez de mais intimidade? Talvez eu esteja querendo achar um viés positivo aqui, tá? Eu acho que está querendo achar um viés positivo. Mas o que eu fiquei na cabeça enquanto você falava era se isso não vai ajudar a levar as pessoas para um lugar de mais autoconhecimento, porque essa exposição também ela precisa ser real, né? Essa qualidade de conteúdo, esse lugar onde você consegue não só mostrar o que você consome, mas um pouco do que você é, ele provoca algum nível de autodesenvolvimento ou é só positivismo isso? Eu nem entraria nessa. Eu acho que tem alguns pontos antes que, por exemplo, eu acho que grande parte ali da tua busca que tu tem no teu Instagram, tudo é entretenimento, né? Sim. E tu só fica vendo as pessoas mostrando o que compraram, o lifestyle, né? A foto da comida, a foto não sei o que. As pessoas cansam, né? É a mesma coisa. Lux, nos anos 50, era o sabonete mais vendido. Ele era o sabonete das estrelas. Naquela época as pessoas acreditavam que quando viam o sabonete com a Vera Fischer ou com a Luísa Brunet, de fato a Vera Fischer e a Luísa Brunet consumiam aquele sabonete. A gente passou por isso pelos influencers também, né? Pô, o cara realmente consome aquilo. Hoje as pessoas... esse cara aí... Isso é propaganda. Esse cara não consome esse negócio aí nem... Então, eu acho que são evoluções. Então, eu acho que ainda é no campo do entretenimento.
para eu afirmar que vamos para um lugar mais positivo é complexo, porque eu acho que existem outras nuances, como, por exemplo, essa guerra de narrativa. O fim das instituições, no mesmo momento que as instituições caíram, subiu as narrativas. Totalmente. E essas narrativas, elas seduzem as pessoas de uma maneira absurda, em cima dos viés que a gente conversou ali, viés cognitivo. O que acontece? Um viés é a fé, né? Outro viés é o expertise, né? Fazer com que tu se sinta que tu sabe de alguma coisa. Eu sou uma bet e falo, tu não é um jogador, tu é um investidor. Esse dinheiro que tu coloca aqui, tu é um investidor. Daí tu começa a ver influencer falando, investe R$10 aqui, investe só R$15. Tu começa a ver as pessoas falando, eu só invisto 5% do meu salário. Tu investe 5% aonde? No jogo do tigrinho. Então tu pega uma palavra semântica que tu consegue criar a partir de um viés, a pessoa acha que ela é um investidor. Totalmente. Ela está apostando num jogo de azar, que a chance dela perder o dinheiro é gigantesca, maior, total. Ela acha que ela é um investidor. Daí tem o viés da fé. Não, é porque eu jogo, eu ganho porque eu sou abençoado. Porque eu acredito. Porque eu acredito que eu tenho fé. Daí a outra pessoa, eu também eu sou abençoado, eu sou de fé, vou jogar o jogo do tigrinho. Então existe toda uma guerra semântica. Totalmente. Que cria outras camadas que vão ainda além. Então eu de chegar para te dizer assim, putz, tem um lado positivo. Tá bom, eu vou segurar meu positivismo. Rony, a gente faz uma brincadeira aqui que é... Eu vou te falar 2 palavras, daí você pega uma. Não precisa explicar por quê, só escolhe qual palavra fez mais sentido para você, tá? Então, Gen Z ou Gen X? Eu vou falar os millennials. Por que eu vou falar a geração dos millennials? Porque por mais que a gente esteja numa situação complexa, a gente tem que sonhar. E a gente tem que acreditar que o melhor está por vir. Porque a gente cria o futuro, né? O passado, a gente recria ele quando a gente reconta, né? Agora o futuro, a gente precisa ter um pensamento positivo, a gente precisa, por mais que esteja tudo turvo e tudo nebuloso, a gente precisa. Então, em homenagem a você, que tem 38 anos, eu falo a geração dos millennials, que é uma geração que foi, né, muito de valores, de pensar em questões ambientais, de pensar num futuro onde o ser humano, né, seria mais conectado uns aos outros e pensando num bem-estar geral. Então, vou focar neles. Vai ficar no meio, tá bom. Futuro ou passado? Bom, essa eu acabei de responder. Futuro, né, o passado a gente recria cada vez que a gente conta a mesma história, mudando alguma coisa, né? O futuro a gente tem uma chance de editar, né? O futuro a gente vai criar ele a partir do que a gente vai viver de agora para frente. É muito bom. Eu tive contato com uma tribo do Peru e eles dizem que o presente está na frente e o passado está atrás. Desculpa, o passado está na frente e o futuro está atrás. Olha. Porque o futuro você não vê ainda. Você imagina. O que você vê é o passado. Nossa, isso é muito legal. É curioso, né? Eu vou usar essa agora, é muito boa. Agora, pistache ou matcha? Olha, eu acho que matcha. Porque eu acabei de voltar do Japão e adorava comer sorvete matcha. É bem popular, né? Bem popular. Offline ou conexão full time? Offline. Eu acho que é uma das necessidades atuais de realização. O offline está se mostrando como a solução, não só o offline, o offline dedicado ao social offline. O social offline, que é tu conseguir conversar com os teus amigos, frequentar, fazer algum tipo de atividade com outras pessoas num ambiente offline, é a melhor solução para a saúde mental, né? Conexão humana, né? O South by Southwest trouxe isso. A conexão humana offline é o antídoto para a saúde mental. Legal. Quantidade ou profundidade? Profundidade. Vivemos um mundo aí de excessos, né? Muito excesso, condensamento de tempo e espaço, excesso de informação, excesso de oferta. Eu acho que a gente precisa de profundidade, né? Conseguir se conectar com as pessoas e
entrar no profundo, acho que é uma necessidade que a gente precisa. Pergunta ou resposta? Pergunta, com certeza pergunta. A gente está na fase da pergunta por causa da inteligência artificial, né? Os prompts, tudo. Eu acho que a gente saiu, principalmente a geração X, que era a geração craque da resposta, tem que dar a primeira resposta numa mesa de reuniões, né? O psicopata americano tinha aquela ideia, tu tem que ser o mais rápido que pensa. Total. E hoje a gente vê que toda a parte de inteligência artificial, né? A elaboração de prompt, novos campos da filosofia, eu acho que tem todo esse despertar também, que eu acho que é bem mais importante a pergunta. Rony, muito bom esse papo. A gente está caminhando aqui para o fim, mas eu queria te perguntar antes, o que de fato os consumidores querem? Que de fato os consumidores querem. Olha, são várias coisas que os consumidores querem. Várias. Mas eu acho que as pessoas querem afeto, atenção, né? Eu acho que o emocional ainda por isso ser a porta de entrada do consumismo e do consumo, né? Quando tu compra, é muito louco, as pessoas acham que quando tem uma oferta, compre 2 e leve 3, elas acham que é uma vantagem racional, e não é uma vantagem totalmente emocional. Elas acham que, nossa, pô, vale a pena, olha o que eu penso, não é totalmente emocional. E você ainda vai consumir mais rápido, né? Eu consumir mais rápido. Se Mas se a tem gente for para abundância. esses estudos mesmo, assim, que fala isso, o consumo ele vem para tapar um determinado buraco, né, para fazer alguma coisa que precisa ser preenchida em alguma coisa ali, seja tua fome, seja, né, alguma necessidade que tu tem, e isso passa muito pelo emocional. Legal. Obrigado por compartilhar, acho que tanto aprendizado aí que você vem construindo. E, assim, acho que quando a gente fala de consumo, fala de desejo, tudo isso, acho que passa, né, por vieses positivos e negativos. Total. Dá para fazer muita correlação. Mas eu queria te pedir para deixar, né, alguma dúvida ou alguma pergunta no ar para que as pessoas que estão nos assistindo possam pensar. Tem alguma coisa que vem na sua mente? Tem. Até eu gosto muito do nome Capital da Dúvida. E tem um poema da Cora Coralina Olha só. que eu acho muito, muito interessante, que traz exatamente essa questão de que a dúvida, né, ela é um prelúdio para a decisão, né? Que fala assim: quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Pois aprendi nos caminhos incertos da vida que o mais importante é Duvidar? decidir. 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 Né? Então, assim, quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre ir ou ficar, entre rir ou chorar, entre desistir ou lutar. Mas eu aprendi que no caminho incerto da vida, o mais importante é decidir. Muito bom. Obrigado Eu por que isso. agradeço. Foi um prazer te ter aqui, Rony. O prazer é meu. E muito obrigado também pela sua escuta e companhia. O Capital da Dúvida é um programa independente que procura levantar dúvidas para que cada um de nós aprenda a encontrar suas próprias convicções. E lembrando que a gente também tem uma newsletter com desdobramento de todo episódio e uma curadoria de conteúdos para você saber mais sobre os temas que debatemos aqui. Vai lá em capitaldaduvida.com.br e se inscreve para receber. Um abraço e até a próxima.